O convite chegou em um cartão de papel creme, com letras douradas em relevo. A família Thompson tem a honra de convidar você para celebrar a promoção de Richard a sócio sênior no Villovubro Country Club. Abaixo do texto formal, alguém havia escrito a lápis: código de vestimenta rigorosamente aplicado, nada de roupas baratas. Eu fiquei olhando para o convite enquanto estava no meu escritório em casa, cercado por relatórios de aquisição e escrituras de propriedades. Villovubro Country Club. Eu o conhecia bem. Tinha comprado o clube 18 meses antes, quando o antigo grupo proprietário não conseguiu pagar os empréstimos durante a crise econômica. A aquisição de 23 milhões de dólares tinha sido um dos meus negócios mais simples, um ativo em dificuldade, mas com ótima estrutura e localização excelente. O que minha família não sabia era que o aparente problemático vinha, silenciosamente, construindo um império de hospitalidade avaliado em 89 milhões de dólares ao longo dos últimos 8 anos. Enquanto eles me viam apenas como a decepção da família que trabalhava em algum escritório sem importância, eu estava estrategicamente adquirindo propriedades desvalorizadas, tornando-as lucrativas e reinvestindo os ganhos. A compra do Country Club, em especial, tinha sido extremamente satisfatória. O tio Richard era membro lá havia 15 anos, sempre se gabando do acesso exclusivo e usando-o como símbolo de sua superioridade sobre os outros parentes. Durante anos, fez incontáveis comentários sobre como certas pessoas jamais poderiam pagar por tanto luxo. Agora ele estava dando uma festa de comemoração ali, completamente sem saber que a sobrinha que tanto desprezava era dona de cada carrinho de golfe, de cada cadeira do restaurante e de cada folha de grama do lugar. Cheguei ao Villovubro numa tarde de sábado, usando um simples vestido azul marinho da Target, exatamente o tipo de roupa que reforçaria as suposições da família sobre a minha condição financeira. O manobrista recebeu meu modesto Honda Civic sem dizer nada, enquanto carros de luxo lotavam a entrada circular. A celebração acontecia no Salão Magnolia, um espaço elegante com vista para o 18º buraco do campo de golfe. 40 parentes estavam reunidos para homenagear a promoção do tio Richard a sócio do escritório de advocacia. O salão fervilhava de conversas sobre sucesso, conquistas e os privilégios da classe profissional. Assim que me viu, a tia Patrícia veio direto. Você conseguiu vir. Nem tínhamos certeza se poderia se dar ao luxo de tirar folga do trabalho. Dei um jeito, respondi, aceitando um copo d'água do garçom. Que bom. O Richard vai adorar que esteja aqui para ver o que é sucesso de verdade. Apenas assenti e fui me sentar na mesa do fundo, claramente reservada para os parentes de menor importância. Meus primos Jennifer e Michael já estavam lá, junto com meu irmão David, que trabalhava como professor do ensino médio. Olha esse lugar, cochichou Jennifer. O tio Richard realmente chegou lá, não é? As taxas de associação são absurdas, completou Michael. Tipo 50 mil dólares só para entrar, fora a mensalidade. Olhei em volta, reparando em cada detalhe que eu mesma havia aprovado durante a reforma. A moldura de gesso, os lustres de cristal, o papel de parede pintado à mão, cada detalhe havia sido escolhido com cuidado para manter a atmosfera prestigiosa do clube, ao mesmo tempo, aumentar sua rentabilidade. O tio Richard estava à frente do salão, cercado pelo ramo bem-sucedido da família. Aos 62 anos, impressionava com seu terno sob medida, os cabelos prateados impecavelmente penteados e a postura confiante de quem jamais questionara seu lugar na hierarquia social. Senhoras e senhores, começou, batendo a taça de champanhe com uma colher de prata. Obrigado por se juntarem a mim neste cenário magnífico para celebrar não apenas minha promoção, mas também o sucesso contínuo da família Thompson. O salão explodiu em aplausos. Alguns talvez não compreendam o que é preciso para ter acesso a um lugar como o Villovubro, continuou, deixando o olhar passear pelo ambiente até se deter brevemente sobre a nossa mesa nos fundos. Os padrões aqui são altíssimos, tanto financeiramente quanto socialmente. Mais murmúrios de aprovação vieram das mesas da frente. Mas é isso que nos separa das pessoas comuns. Nós estabelecemos metas, trabalhamos duro e alcançamos o tipo de sucesso que abre portas para oportunidades exclusivas. Dei outro gole na minha água, observando os parentes nas mesas de prestígio concordarem com entusiasmo. Eram os que trabalhavam em finanças, imóveis e advocacia corporativa, sempre deixando claro que meu trabalho de escritório me colocava em uma categoria inferior. Sei que alguns membros da família ainda estão tentando encontrar seu caminho na vida, acrescentou o tio Richard, em um tom condescendente, lançando outro olhar na direção da nossa mesa. E está tudo bem.
Nem todos podem atingir esse nível de sucesso, mas espero que nossas conquistas sirvam de inspiração para aqueles que ainda estão lutando. Jennifer se remexeu desconfortável ao meu lado. David encarava as próprias mãos. A condescendência no ar era densa o suficiente para ser cortada com uma faca. Vejam minha sobrinha Sarah, por exemplo, continuou o tio Richard, e meu estômago se revirou. Ela está no mesmo emprego básico há anos, mora naquele apartamentinho, dirige aquele carro velho. Mas está aqui hoje, cercada pelo que é sucesso de verdade. Quem sabe isso não a motive a mirar mais alto? A sala inteira virou o olhar para mim. Alguns rostos mostravam pena, outros, a satisfação superior de quem confirma seu lugar na ordem social. Senti o calor subir ao rosto, mas mantive a expressão neutra. A verdade é que o tio Richard estava só começando. Alguns nasceram para conquistar grandes feitos. Outros existem para, bem, servir de contraste. Sarah nunca terá nada refinado como esta associação ao clube. Diferente dos membros bem-sucedidos da família, como nós. Cabeças assentiram em uníssono. A mensagem era clara: saiba o seu lugar, aceite seus limites e seja grata pela chance de presenciar conquistas reais. Limitei-me a dar mais um gole na minha água, sem dizer nada. O jantar prosseguiu com mais discursos sobre sucesso, realizações e recompensas do trabalho duro. Durante a refeição, enfrentei uma enxurrada de comentários bem-intencionados, mas carregados de condescendência. Não se sinta mal com a sua situação, Sarah disse à mãe da prima Jennifer, enquanto serviam a sobremesa. Nem todos podem ser ricos. Você contribui de outras formas. Já pensou em voltar a estudar? Sugeriu o tio Robert. Talvez ainda consiga melhorar suas perspectivas. O importante é estar aqui apoiando o sucesso da família, completou a tia Margaret. Mesmo que você mesma não consiga alcançá-lo. Cada comentário vinha acompanhado de um sorriso, como se a pena deles fosse um presente generosamente oferecido a mim. Agradeci educadamente e continuei saboreando a mousse de chocolate que eu mesma havia aprovado para o novo cardápio de sobremesas do clube. Após o jantar, o tio Richard aproximou-se da nossa mesa com seu ar de superioridade habitual. Sarah, obrigado por ter vindo esta noite. Espero que esta experiência tenha sido educativa para você. Com certeza foi, respondi, com toda a verdade. Ótimo, ótimo. Sabe, há valor em reconhecer o seu lugar na vida. Nem todos podem ter sucesso, mas todos podem apreciá-lo quando o veem. Absolutamente. Olhe em volta, isto é o que significa conquista. O Willowbrook Country Club representa o auge do sucesso social e financeiro nesta cidade. Só os requisitos para se tornar sócio já seriam impossíveis para alguém na sua situação. Imagino que sim, concordei. Exatamente. Você nunca terá nada refinado como isto, mas pode aproveitar indiretamente através dos familiares que trabalharam duro bastante para ter acesso. Ele deu um tapinha no meu ombro, acreditando estar sendo paternal. Continue se esforçando, Sarah. Quem sabe um dia você consiga pagar para jantar em um lugar como este por conta própria. Seria algo e tanto, respondi. Quando a noite chegou ao fim, permaneci por alguns instantes no saguão de mármore do clube, observando meus parentes se despedirem. O tio Richard dominava a cena perto da lareira, entretendo um grupo com histórias de vitórias jurídicas e seus planos de organizar encontros familiares regulares no clube. Este será o nosso ponto de encontro oficial, anunciou. Jantares trimestrais para o ramo bem-sucedido da família, uma tradição que podemos passar para nossos filhos. Caminhei até meu carro com as risadas deles ecoando atrás de mim. O manobrista trouxe meu Honda Civic, e percebi alguns parentes me observando pelas janelas, provavelmente comentando sobre o meu veículo modesto. Na manhã seguinte, já estava no meu escritório às 7 horas, revisando relatórios financeiros das minhas várias propriedades. Os números do Willowbrook Country Club estavam particularmente fortes, associação no limite da capacidade, restaurante lucrativo e o campo de golfe totalmente reservado para o verão. Às 10h30, liguei para a gerente-geral do clube, Patricia Wells. Bom dia, Patrícia. Preciso que você resolva algo para mim. Claro, senhorita Tim. O que posso fazer? Há um membro chamado Richard Thompson. Número de associação 4782. Quero que a associação dele seja encerrada imediatamente.
Algum motivo específico que eu deva registrar? Descrição da proprietária. Nenhuma explicação adicional é necessária. Entendido. Devo ligar para ele diretamente? Sim. Informe que sua associação foi revogada com efeito imediato e que ele não é mais bem-vindo na propriedade. Entendido. E quanto às reservas de eventos? Ele agendou o Salão Magnólia para o próximo mês. Cancele tudo. E, Patrícia. Sim? Certifique-se de que ele entenda que esta decisão é final e inegociável. Às 14h47, meu telefone tocou. No identificador de chamadas aparecia o número do tio Richard. Sarah, a voz dele soava tensa, quase em pânico. Você não vai acreditar no que aconteceu. O Willowbrook Country Club simplesmente cancelou minha associação. Que terrível, tio Richard. Eles deram algum motivo? A gerente disse que foi por ordem da proprietária e se recusou a explicar mais. 15 anos de associação e me expulsaram sem dar explicação nenhuma. Que estranho. O senhor tentou falar com alguém responsável? Exigi falar com a dona, mas disseram que ela não atende ligações de ex-membros. Ex-membros. Você acredita nisso? Realmente parece duro. Sarah, preciso te pedir uma coisa, espero que não leve a mal. Claro, pode falar. Você não conhece ninguém ligado ao clube, conhece? Alguém que possa me ajudar a entender o que houve? A ironia era deliciosa. O mesmo homem que havia passado a noite explicando por que eu nunca poderia ter nada de valor agora me pedia ajuda com seu problema no clube. Bem, respondi pensativa, talvez eu conheça alguém que possa lhe dar informações. Na verdade, o que fiz foi ligar de volta para Patrícia. Por favor, peça ao advogado do clube que envie ao Sr. Thompson uma carta formal explicando que sua associação foi encerrada por conduta incompatível com a de um membro. Que conduta devo registrar? Difamação pública de outros associados com base em sua condição financeira presumida. Temos política de tolerância zero para esse tipo de comportamento. Entendido. A carta será enviada ainda hoje. 3 horas depois, o tio Richard ligou novamente. Sarah, recebi uma carta dos advogados do clube. Estão dizendo que violei alguma política de conduta por fazer comentários depreciativos sobre outros membros, mas eu não entendo. Nunca disse nada inapropriado. Que tipo de comentários eles mencionaram? Algo sobre discriminação baseada em situação financeira. Mas, Sarah, eu só estava falando sobre sucesso e conquistas. Você estava lá, ouviu tudo o que eu disse. Não havia nada de errado. Entendi. Você não acha, né? Quer dizer, quando mencionei você no meu discurso, aquilo não foi inadequado, foi. Eu só estava usando você como exemplo de diferentes caminhos de vida. Exemplo de que exatamente? Bem, de como algumas pessoas lutam enquanto outras vencem. Eu não estava sendo maldoso. Você disse que eu nunca teria nada de bom, certo? Mas isso é apenas realista. Não estava tentando ferir seus sentimentos, só apontando as diferenças óbvias entre nossas situações. E que situações seriam essas? Ora, Sarah, você trabalha no emprego básico, mora em um apartamento pequeno, dirige um carro velho. Eu sou sócio sênior de um grande escritório de advocacia e membro de um country club. São apenas fatos. São mesmo? Claro que são. Olha, me desculpe se magoei você, mas só estava sendo honesto sobre nossas diferentes circunstâncias. Diga-me, tio Richard, o que exatamente o senhor acha que é o meu trabalho? Você trabalha em algum escritório por aí, sei lá, mexendo com arquivos ou tarefas administrativas. Entendi. E o senhor pensa isso há quanto tempo? Bom, sempre, eu acho. Quer dizer, você nunca fala sobre trabalho. Não vive de forma extravagante. Dirige aquele carro velho. Então fez suposições baseadas apenas em aparências. Suposições razoáveis, Sarah. Do que se trata isso afinal? Você pode me ajudar com a situação do clube ou não? Na verdade, posso ajudar o senhor a entender exatamente o que aconteceu. Obrigado. Eu sabia que podia contar com a família.
Tio Richard, o senhor sabe quem é o dono do Willowbrook Country Club? Algum grupo de investimento, acho. Por quê? Esse grupo de investimento se chama Pacific Roads LLC. Certo. Eu sou a dona da Pacific Roads LLC. Seguiu-se um longo silêncio. Desculpe, o quê? Eu sou a proprietária do clube, tio Richard. Há 18 meses. E isso não é possível. Eu comprei por 23 milhões de dólares quando os antigos donos não conseguiram pagar os empréstimos. 23 milhões? Sarah, você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. Sua associação foi encerrada porque a proprietária não tolera membros que depreciam outros com base em sua condição financeira presumida. Mas você trabalha em um escritório. Eu sou dona de uma consultoria especializada em aquisição de ativos em dificuldade. Meu portfólio vale aproximadamente 89 milhões de dólares. 89 milhões? Sim. O emprego básico que o senhor mencionou é, na verdade, eu administrando um negócio multimilionário. O apartamentinho é uma cobertura no centro da cidade, que eu possuo integralmente. E o carro velho é apenas uma escolha pessoal. Eu prefiro viver abaixo dos meus meios. O silêncio durou quase 1 minuto. Sarah, você está me dizendo que é rica? Estou dizendo que suas suposições sobre a minha vida estavam completamente erradas. Mas por que não nos contou? Porque eu queria ver como me tratariam sem saber do meu dinheiro. E ontem à noite você me mostrou exatamente o que realmente sente pelos membros da família que considera mal-sucedidos. Eu nunca quis. Você me usou como exemplo de fracasso diante de 40 parentes, em um clube que eu mesma possuo. Se eu soubesse, teria tratado você diferente. Esse é exatamente o problema. Sarah, por favor, você precisa entender. Eu entendo perfeitamente. O seu respeito é condicional à riqueza. O amor da família está baseado em status social. E o tratamento que vocês dão às pessoas depende inteiramente do que acham que elas podem oferecer. Isso não é verdade, é? Quando pensava que eu era pobre, me usava como exemplo de fracasso. Agora que sabe que sou rica, está desesperado para se desculpar e voltar a ter minha aprovação. Eu errei. Cometi um erro. Você fez uma escolha. Escolheu humilhar publicamente alguém que acreditava não poder se defender. O que quer que eu faça? Quero que entenda que ações têm consequências. Então você vai mesmo me manter banido do clube? A rescisão da associação continua valendo, senhor. Por favor, aquele clube significa tudo para mim. Minha reputação profissional, meu prestígio social, tudo está baseado em associações e aparências, não em caráter. Eu percebi. Eu vou me desculpar publicamente. Eu vou dizer a todos que estava errado sobre você. Tio Richard, você realmente acha que isso se trata de um pedido de desculpas? Então, do que se trata? Trata-se de mostrar a você como é ser excluído, desprezado e humilhado com base nas suposições dos outros sobre o seu valor. Eu entendi agora. Compreendo. Por favor, me dê outra chance. A decisão é final. Desliguei e imediatamente recebi ligações de outros 6 parentes que já tinham ouvido falar da situação do tio Richard no clube. Cada conversa seguiu o mesmo padrão previsível: choque com a minha riqueza, recuos desesperados sobre comentários anteriores e tentativas de se posicionarem como se sempre tivessem acreditado em mim. A ligação mais reveladora veio da tia Patrícia, que apenas 24 horas antes tinha me tratado com pena condescendente. Querida Sarah, o Richard me contou a notícia mais incrível. Não fazíamos ideia do seu sucesso. Não faziam mesmo? Claro que não. Você é tão modesta. Mas agora que sabemos, estamos tão orgulhosos de você. Orgulhosos de mim ou da minha conta bancária? Sarah, isso não é justo. Sempre amamos você. Amaram. Porque ontem à noite você me disse para não me sentir mal com a minha situação e sugeriu que eu contribuísse de outras formas, já que não podia ser rica. Eu só estava tentando ser solidária. Você estava tentando administrar o que via como um constrangimento da família. Isso não é verdade. E me diga uma coisa, Patrícia, se amanhã descobrisse que eu perdi todo o meu dinheiro, como me trataria?
Do mesmo jeito, com amor e respeito. Me convidaria para reuniões de família em lugares caros? Bem, isso dependeria se você poderia arcar com os custos. Exatamente. Querida, você está sendo injusta. Relações familiares são complicadas. Não precisam ser, mas vocês fizeram delas algo condicionado à riqueza e ao status. Em menos de uma semana, a notícia sobre a minha verdadeira situação financeira já tinha se espalhado por toda a família estendida. A reação foi rápida e previsível. De repente, todos queriam se reaproximar, passar tempo comigo, ouvir sobre o meu sucesso nos negócios. Convites começaram a chover. Parentes que não me ligavam há anos organizavam almoços, jantares e encontros para tomar café. As mesmas pessoas que durante décadas me trataram como o exemplo de fracasso da família agora estavam ansiosas para se vangloriar do meu sucesso. Sempre soubemos que a Sarah ia vencer na vida virou a nova narrativa familiar. Mas o contato mais insistente vinha do próprio tio Richard. Ele ligava todos os dias, mandava cartas e até apareceu 2 vezes no saguão do prédio do meu escritório, sendo retirado pela segurança. Suas mensagens seguiam um ciclo previsível: raiva por ter sido enganado, tentativas de barganha para recuperar a vaga no clube, depressão pela perda do status social e, por fim, a alegação de que tinha aprendido a lição. O confronto final aconteceu 3 semanas depois do incidente no clube. Eu estava saindo do prédio do meu escritório quando o tio Richard surgiu ao lado do meu carro. Sarah, por favor, só 5 minutos. Tio Richard, já pedi que não me procure mais. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu perdi tudo. Minha posição social, minha reputação profissional, meu senso de valor próprio. Você entende o que fez comigo? Fiz exatamente o que você passou anos fazendo comigo. Isso é diferente. Como? Porque eu era bem-sucedido. Eu conquistei minha posição. E você presumiu que eu não tinha conquistado a minha. Mas você escondeu isso de nós. Eu apenas vivi discretamente e deixei que vocês fizessem suas próprias suposições. E essas suposições revelaram o caráter de cada um. Sarah, estou implorando. Por favor, restaure minha associação. Eu faço qualquer coisa. Tio Richard, sabe qual foi a parte mais devastadora de tudo isso para mim? Qual? Perceber que 40 anos de relações familiares se basearam inteiramente na percepção que vocês tinham do meu status social. Isso não é verdade, é? Quando você achava que eu era pobre, me usou como exemplo de fracasso. Quando descobriu que eu era rica, tentou imediatamente se tornar meu melhor amigo. Que parte disso sugere amor genuíno de família? Eu cometi um erro. Você revelou seus verdadeiros valores, e esses valores são incompatíveis com o tipo de relacionamento familiar que eu quero na minha vida. Então e agora? Você vai me cortar da sua vida para sempre? Eu não estou te cortando. Só estou te tratando exatamente como você me tratou, baseado na minha avaliação do seu caráter e do seu valor. E qual é a sua avaliação? Que você é alguém que julga as pessoas inteiramente pelo status financeiro e trata os membros da família como ativos ou embaraços, dependendo do sucesso que acredita que eles têm. Eu posso mudar. Pode mesmo? Ou só modificaria seu comportamento comigo, continuando a tratar os outros da mesma forma? Ele não respondeu. Tio Richard, quero que você entenda uma coisa. A exclusão do clube não foi o verdadeiro castigo. O castigo é perceber que todos os seus relacionamentos familiares são tão condicionais e superficiais quanto vocês fizeram os meus parecer. Isso é cruel. É honesto. E a honestidade é algo que nossa família vem evitando há muito tempo. 6 meses depois, organizei um pequeno encontro familiar na minha cobertura. A lista de convidados foi cuidadosamente selecionada. Só estavam presentes parentes que tinham se desculpado de forma genuína e demonstrado, ao longo do tempo, um comportamento consistente de respeito. Entre eles estava David, meu irmão professor. Ele sempre tinha sido gentil comigo, antes e depois de descobrir sobre a minha riqueza. Jennifer havia escrito uma carta atenciosa, reconhecendo suas próprias suposições e perguntando como poderia reconstruir nosso relacionamento. Alguns primos provaram seu caráter através de ações consistentes, não apenas palavras. O tio Richard não foi convidado. A reunião foi pequena, íntima e genuína.
Conversamos sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos desafios, não sobre contas bancárias ou status social. Pela primeira vez em décadas, senti que fazia parte de uma família de verdade, e não de uma hierarquia financeira. Mas o momento mais significativo aconteceu quando Jennifer me puxou de lado. Sarah, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está mais feliz agora, depois de tudo o que aconteceu? Pensei com cuidado. Sim, porque agora eu sei quem é a minha verdadeira família. E quem é? As pessoas que estão aqui hoje, aquelas que escolheram me amar independentemente da minha conta bancária. E os outros? Eles ainda são família pelo sangue, mas não são família por escolha. E eu aprendi que a família escolhida é a única que realmente importa. Hoje, 2 anos depois do incidente no clube, mantenho relacionamentos apenas com os familiares que provaram seu caráter ao longo do tempo. Os outros, incluindo o tio Richard, permanecem figuras periféricas, que ocasionalmente tentam uma reconciliação, mas nunca demonstraram a mudança fundamental de valores necessária para que relações genuínas fossem possíveis. O tio Richard acabou entrando para outro clube. Embora sua associação lá não tenha o mesmo prestígio que ele atribuía ao Vilovubro, ele ainda faz comentários em reuniões de família sobre sucesso e conquistas. Mas agora é bem mais cuidadoso com seus alvos. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse revelado minha riqueza aos poucos. Se tivesse tentado educar minha família sobre suas suposições em vez de deixá-las se desenrolarem de forma tão dramática. Mas então me lembro das palavras do tio Richard: você nunca terá nada de bom como isso. Diferente dos membros bem-sucedidos da família, como nós. E percebo que algumas verdades só podem ser reveladas através da experiência. O clube de campo próspera sob a minha administração. Mantive sua atmosfera exclusiva, mas implementei políticas que priorizam caráter em vez de apenas riqueza. Agora, a inscrição para novos membros inclui perguntas sobre serviço comunitário e valores pessoais, não apenas declarações financeiras. Às vezes, quando janto no Salão Magnolia, penso naquela noite em que meu tio me usou como exemplo do que seria fracasso. Ele tinha razão em uma coisa: eu nunca vou possuir nada parecido com o que ele tinha. Porque o que ele tinha era respeito condicional, relacionamentos superficiais e um status social construído sobre exclusão e julgamento. O que eu tenho é amor incondicional das pessoas que escolheram me conhecer como pessoa, não como uma conta bancária. E isso vale muito mais do que qualquer associação em um clube de campo poderia valer.